linha aberta. Entre os dias 21 e 22 de junho, a Assembleia da República devia ter se reunido para discutir e aprovar a revisão das leis ordinárias sobre as autarquias locais, incluindo a lei eleitoral relativa à eleição dos órgãos autárquicos. No entanto, a sessão, que era extraordinária, foi adiada porque a bancada parlamentar da Frelimo diz não estar a sentir por parte da Renamo algum engajamento para dar prosseguimento ao processo da desmilitarização. E este é o tema para debate aqui no programa Linha Aberta de hoje, que tem como convidados o Sr. Filimão Soazi, o Sr. José Manteigas e o Sr. Said Habib, este último que já participou das negociações como mediador e, portanto, vai nos ajudar a encontrar aqui linhas que podem melhor esclarecer os telespectadores de como é que se pode proceder para ultrapassar este impasse. Vou mesmo começar com o Sr. Filimão Soazi. Quais são os passos que considera que devem ser importantes ou que a Renamo deve tomar para que do lado do governo, do lado do Partido Frelimo, haja conforto para dar prosseguimento a este processo da descentralização? Boa noite aos telespectadores desta prestigiada televisão, a STV. Saudar também os colegas do painel ISI. E indo diretamente à questão que coloca. Portanto, eu penso que para as pessoas que têm interesse especial nestas matérias, têm estado a acompanhar de algum tempo esta parte, deixa dizer, de alguns anos esta parte, um conjunto de incursões que têm sido levadas a cabo com o patrocínio do governo e do partido Frelimo, assim como através da sua bancada parlamentar. Incursões estas que visam viabilizar o processo de pacificação do país, o processo da busca de uma paz efetiva, par e passo com aquilo que tem sido a colaboração feita com o maior partido da oposição, nomeadamente a Renamo, e muito especialmente a abordagem que vinha sendo feita a dois entre Sua Excelência o Presidente da República e o falecido líder da Renamo. Portanto, em geral, a expectativa que se tinha e que eu quero crer que se tem ainda, porque devemos crer que as coisas poderão ser viabilizadas nos próximos dias, pelo menos como moçambicanos de bem temos que ter essa expectativa. A expectativa que tínhamos e temos era de que, por parte da nova liderança da Renamo, no mínimo, até mesmo em resposta não, queria dizer em respeito à memória do falecido líder, que esta nova liderança, no mínimo, cumprisse com a sequência dos vários atos que tinham sido acordados com Sua Excelência o Presidente da República. Informa-nos, a imprensa, escreveram diferentes jornais ao longo desta semana e do final de semana também, sobre o fato de que, afinal, parte destes consensos que vinham sendo alcançados entre Sua Excelência o Presidente da República e o falecido líder da Renamo foram até traduzidos de forma escrita, e que algumas reuniões poderão ter sido participadas por alguns generais, nomeadamente por parte da Renamo, ou pessoas pelo menos que levam esta designação, ainda que não seja no contexto tecnicamente vigente em Moçambique, o que significa que há até afinal testemunhas de o que tinha sido combinado, do ponto de vista de atos e a sua respectiva sequência. Só para historiar um bocadinho e fazer o necessário enquadramento para a felicidade dos telespectadores que eventualmente não vêm acompanhando este processo de tempos desta parte, antes mesmo deste governo, mas enquanto vigente o mesmo partido no poder, se nos lembrarmos, penso que terá sido no mandato passado, o último mandato de Sua Excelência, o Presidente Armando Guebuza, foram também emitidos vários sinais, e o que tem sido feito nesta altura pelo mesmo partido Frelimo, agora com o novo Presidente, o Presidente Filipe Jacinto Inhosse, é a continuação de sinais positivos tendentes ao alcance de uma paz efetiva em Moçambique. Recordo sobre a forma como foi viabilizado o documento que se referia, portanto, à lei da amnistia, com este patrocínio deste mesmo partido Frelimo, quando um pouco mais adiante foi discutida a questão do estatuto do líder do segundo partido mais votado com assento parlamentar. Foi esta mesma
Frelimo que viabilizou este instrumento, quando foram discutidas uma sequência de outros sinais que tiveram na mão da Frelimo o seu grande patrocinador. Muito recentemente, já na vigência, digamos, do consulado de Sua Excelência o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, vimos o seu engajamento, se quisermos, como sequência daquilo que foram as suas promessas já quando da sua tomada de posse, quando ele referia-se ao fato de que de tudo faria para que se alcançasse a paz efetiva em Moçambique, para a surpresa e o agrado de todos nós, falo dos moçambicanos de bem, faz deslocações a Gorongosa, faz um diálogo direto, sem muitas parangonas, não é? Sem muita publicitação, encontra um estilo próprio junto com o falecido líder da Renamo para viabilizar o processo de paz em Moçambique, e vão daí os sinais prosseguindo, os sinais emitidos pelo Partido Frelimo, seu governo e sua bancada parlamentar não param por aí, a se lembrar de todo um conjunto de processos que levaram, nomeadamente, ao depósito na Assembleia da República da proposta de revisão da Constituição, a forma como foi rapidamente viabilizado este processo, e os entendimentos que nos eram dados a conhecer eram aqueles segundo os quais havia uma moeda com duas faces. Uma das faces era a flexibilização do processo da descentralização ao estilo sugerido pela Renamo e acomodado por Sua Excelência o Presidente da República, e mais tarde esta acomodação ratificada por parte da Assembleia da República. Mas a outra face da moeda tinha necessariamente que ver com a questão da desmilitarização. Portanto, temos a questão de desmilitarizar, desmobilizar, não é? Desarmar, desmobilizar e reinserir na sociedade. Portanto, ao termos vários sinais emitidos pelo Partido Frelimo, num sentido que aparentemente era um sentido pretendido por ambas partes, e depois estamos a ter uma espécie de uma estagnação por parte da Renamo. Portanto, há de necessariamente criar uma desilusão, e aqui quando falo de desilusão não tenho em mente a questão do Partido Frelimo, porque a questão em que nos encontramos agora ultrapassa a questão do Partido Frelimo. O conflito que haverá agora... O Partido Frelimo portanto, e o Governo desconfiam que a Renamo não esteja interessada. Não é sequer um processo de desconfiança. Há uma perca aqui de confiança por parte... Por isso que eu dizer que até coloco a questão do Partido Frelimo de parte. Quem está numa situação de desilusão grave com o Renamo é o povo moçambicano. Portanto, as expectativas ultrapassam a questão dos membros militantes simpatizantes da Frelimo, do seu governo, da sua bancada. Toda a atuação que tem sido levada a cabo nestes dias tem que ver com a questão da tentativa da salvaguarda da expectativa popular. Portanto, são as pessoas que não estão a perceber como é que, havendo tantos sinais emitidos por parte de Sua Excelência o Presidente da República, do seu partido, do seu governo, da sua bancada, há de haver tanta dificuldade por parte da Renamo de emitir pelo menos um sinal, qualquer que ele fosse. Ainda que não nomeemos que o sinal devia ser, por exemplo, dizer que olha, já iniciou o processo de desarmamento, que visa depois a desmobilização, depois vai ter como passo último a reinserção dos homens atualmente armados da Renamo. Qualquer que fosse o sinal que tendesse a dar-nos a entender que a 10 de outubro deste ano vamos ter eleições que estejam distantes de qualquer tentativa de manipulação via armada, de qualquer medo. Se eu pudesse fazer-lhe uma pergunta ao longo deste programa, seria: como é que caracteriza o voto dos moçambicanos a 10 de outubro, quando se saiba que é um partido que está armado, quando afinal estão a concorrer vários outros partidos que não respondem por quaisquer armas? Portanto, aqui a desilusão da expectativa não é necessariamente do Partido Frelimo, é o povo moçambicano que está a questionar, através da bancada da Frelimo, que a atuação é esta da Renamo. Esta aqui é a questão que fica. Portanto, perante tantos sinais, nomeei apenas alguns, há muitos outros. É jornalista, certamente tem interesse nestas matérias, sabe que foram emitidos muitos outros sinais pela bancada da Frelimo, pelo governo, por Sua Excelência o Presidente da República em particular. E do lado da Renamo não estamos a sentir isso. Portanto, o que está-se a pedir, na verdade, é a emissão de algum sinal. Renamo, como é que olha para isto? Qual há esta dificuldade por parte da Renamo? Qual é a dificuldade para acelerar-se o passo rumo à questão da desmilitarização? Bom, boa noite, irmão Manjate, boa noite aos colegas do painel. Também quero cumprimentar aos telespectadores da STV. Eu acho que o que expôs o meu colega de painel, o Dr. Soares, pode revelar, peço desculpas, mas pode revelar algum desconhecimento do funcionamento da Assembleia da República. Mas eu vou contextualizar.
A Assembleia da República tem vários tipos de sessões. E um dos tipos de sessão é a sessão extraordinária. As sessões extraordinárias da Assembleia da República têm uma agenda previamente portanto, escolhida, identificada, mas uma agenda fixa. Esse é o primeiro ponto. A sessão extraordinária, contrariamente às sessões ordinárias, em que a agenda é aberta, a sessão extraordinária, a partir do momento que é convocada com aquela agenda, só deve-se debater aquelas matérias que estão na agenda. Para o caso vertente, o saudoso presidente Afonso Dhlakama, depois de ter tido um entendimento com o excelentíssimo presidente da República sobre o pacote de descentralização, o presidente da República apareceu como proponente na Assembleia da República, tanto a solicitar a revisão pontual da Constituição. E a Assembleia da República fez-lo na última sessão ordinária. Em consequência, porque houve alteração do regime jurídico para a nomeação dos governadores e a eleição dos presidentes dos conselhos municipais e assembleias municipais, é imperioso, é um comando constitucional que de fato haja uma revisão pontual sobre as leis 2/97, tanto o quadro jurídico para a implementação das autarquias locais, a lei 7 sobre a tutela administrativa e a lei 10, portanto, sobre a eleição dos órgãos das autarquias locais. Portanto, a agenda da Assembleia da República era esta: aprovar estas leis para que se coadunem com aquilo que foi, portanto, aprovado em sede da revisão constitucional. E a revisão constitucional, Mas, Sr. Manteiga, a questão que é colocada aqui... Vou até lá. A revisão constitucional impõe que as eleições autárquicas convocadas para o mês de outubro de 2018 realizam-se ao abrigo do regime previsto na presente Constituição da República. E depois vamos falar de um outro artigo que traremos aqui. Agora, sobre a desmilitarização. Fala-se aqui que a Renamo não traz sinais, não apresenta sinais. Meus queridos, quem de forma unilateral e contra todos os riscos decretou as tréguas militares no meio de bombardeamentos foi Sua Excelência Presidente Afonso Macacho Dhlakama. E para o conhecimento dos moçambicanos que não sabem, provavelmente, até hoje, com tréguas que estão a durar há quase um ano, as forças governamentais ainda continuam a cercar a Serra da Gorongosa. Mas nunca se ouviu nenhum tiro da parte dos militares da Renamo depois da declaração das tréguas. Quem é que teria a coragem de decretar tréguas unilateralmente com tanques estacionados à sua volta? Mas o saudoso presidente Afonso Dhlakama fez isso. Contrariamente ao que tinha acordado com o presidente da República de retirar as posições, nenhuma posição das 28 posições que lá estavam até a altura foram movimentadas. E eu falo com conhecimento de causa, porque eu sou chefe da delegação da Renamo nas negociações. Até hoje tenho esse estatuto, estou a funcionar. Portanto, estou a par do que está a acontecer. 2. A questão do desarmamento enquadra-se no ponto 2 da agenda das negociações, sobre as questões militares. E as questões militares ditam, segundo o sistema de referência, que deve haver reintegração dos comandos da Renamo nas Forças Armadas de Moçambique. Vem lá. Deve haver integração das forças residuais da Renamo na Polícia da República de Moçambique. Vem lá os entendimentos. Assim como no CIS. Vem nos entendimentos. E neste preciso momento que eu vos falo, que eu falo aos moçambicanos, as negociações estão a decorrer. E de bom tom. E mais, o
o Presidente da República, ele propriamente, já disse publicamente que está em negociações com a liderança da RENAM. Ainda ontem voltou a falar isso na Praça da Independência. Agora, uma questão que se coloca é: como é que a bancada parlamentar da Frelimo, com uma agenda fechada da ação extraordinária, no dia 20, quarta-feira, vem à Assembleia da República, depois de a Assembleia da República ter preparado toda a logística para dentro dos deputados? Por parte da Renamo, mas vou aí. O Presidente da República ontem falou de que há um cronograma que tinha sido acordado no último encontro na Magioa com o Presidente Afonso da Cama. Há um cronograma que devia estar a ser observado. Está ou não a ser observado? Mas eu não quero entrar na questão de fundo, porque eu estou nas negociações e eu não quero trazer aqui ao público assuntos das negociações. O que estou a dizer é que a RENAM está disponível, e só para deixar-me terminar o raciocínio. Portanto, o Presidente da República, na sua qualidade de proponente, não veio à Assembleia da República para pedir que se debata esse ponto sobre desarmamento. O Governo, quando propôs a revisão das leis ordinárias, não trouxe esse ponto. Simplesmente trouxe as leis que eu citei. E em sede das comissões especializadas, mais propriamente a primeira e a quarta comissão, os pareceres emitidos são todos eles unânimes. Estão aqui, os pareceres, assinados por todos os deputados, incluindo os da Frelimo. E mais do que isso, é que quando a Comissão Permanente decidiu, portanto, convocar a sessão extraordinária, em maio, a bancada parlamentar da Frelimo não trouxe esse ponto da agenda. E no decurso da última sessão ordinária, portanto, depois da convocação da sessão, até o dia 20, não trouxe esse ponto da agenda. E mais, em nenhum momento das negociações, ficou acordado que o desfecho da descentralização depende do desarmamento da RENAM. Aliás, nem é da RENAM, das forças residuais da RENAM, porque eu sou da RENAM, não estou armado. Então, sabemos. Bom, mas o ponto é este. O ponto é este. Concluindo, a bancada parlamentar da Frelimo está a interferir de forma grosseira no processo das negociações. E é isso que o Presidente da República já chamou a atenção várias vezes. Que não haja interferência. Ele já disse, até o Presidente da Câmara, quando ainda estava vivo, deixe-me negociar com o Presidente da Câmara. Porque as negociações estão a decorrer bem. Agora, nós temos um comando da bancada parlamentar da Frelimo. Depois temos outro comando do Presidente da República. Então, há duas Frelimos. E até para a RENAM é difícil. Volto a insistir nesta questão. Este cronograma que foi acordado, que o Presidente deu a conhecer, qual é o cronograma? Está ou não a ser, a ser cumprido? O Manjate conhece o cronograma? Não conheço. Então, este é um assunto secreto das negociações. É um assunto secreto. Nem ele, o Presidente da República, já veio a público dizer, no dia X temos combinado fazer isso e aquilo. Não. Quem é que conhece? Se calhar a própria Frelimo, na Assembleia da República, nem sabe como é que as negociações estavam a decorrer. Portanto, é aquela gíria popular. A bancada parlamentar da Frelimo está a pôr água nas negociações. Com que interesse? Para voltarmos a termos desarmonia no país. Para voltarmos a ter um conflito no país. O que não é correto. Sim. Eu acho que a Frelimo devia se concentrar, devia chamar o governo para tomar medidas contundentes em relação à situação de Cabo Delgado. Que nós ainda não ouvimos a bancada parlamentar da Frelimo a pronunciar-se sobre as mortes cruéis que estão a ocorrer em Cabo Delgado. De chamar a juntar-se a este sinceramente, debate, o Said Habib, como é que pode-se resolver este impasse? E como é que olha para estes argumentos apresentados pelos dois movimentos, os dois partidos, as duas bancadas, e assim por dizer, as duas partes que estão em negociação para a resolução deste problema? Muito obrigado. Eu também quero, em primeiro lugar, aproveitar esta ocasião para saudar a todos os telespectadores e saudar também de forma muito especial aos colegas do painel e
Por outro lado, também sinto-me bastante encorajado quando vejo que o processo de pacificação do país está em curso, apesar destas clivagens, posso assim dizer. Agora, de alguma maneira, tive esta oportunidade de fazer parte do grupo dos mediadores nacionais nas famosas rondas no Centro de Conferência Joaquim Chissano, e foi importante aquela experiência para mais ou menos seguir aquilo que são os processos de pacificação deste país. Agora, a sensação que eu tenho é que muitas vezes ficamos com a sensação de que este país, Moçambique, é tripartido entre a Frelimo, a Renamo e o povo. Mas, no fundo, tudo o que acontece depende destes dois atores, né? E eu acho que não devia ser assim. Agora, nós estamos aqui a falar de uma questão de pacificação do país, que todos os moçambicanos o que querem neste momento é a paz, e principalmente estamos agora já nas portas das eleições. E este processo que está agora encravado e este processo agora está encravado. Agora, o que eu acabei de ouvir aqui, talvez eu poderia considerar puramente aspectos técnicos. Internamente está a se trabalhar, né? São aspectos técnicos. Mas o que o povo quer ouvir não são os aspectos técnicos, quer resultados. Deixa-me só levantar aqui uma questão. Eu penso que é muito importante agora nós olharmos seriamente para a questão da desmilitarização, por uma simples razão. É que se nós olharmos para o passado dos processos de negociação neste país, parece que as coisas emperravam sempre na questão da desmilitarização. Tivemos a experiência da Emoshi, agora estamos a ter esta nova experiência, portanto, as coisas emperravam na questão da desmilitarização. Então, é importante que este assunto venha mesmo no topo da agenda, e eu fico agora admirado quando ouço que os vários documentos que foram depositados na Assembleia da República não traziam no pacote das agendas que foram eleitas para serem discutidas, não traz este assunto da desmilitarização. Então, há alguma coisa que não está a correr bem. Então, praticamente o que eu estou a encontrar aqui, voltamos já para uma questão que uma vez o Padre Couto já tinha levantado, aliás, várias vezes ele levantou e perguntava isto. Quando nós falamos de forças residuais da Renamo, estamos a falar precisamente de quê? De forças residuais ou aquela guarda do falecido presidente Afonso Dhlakama? Porque houve um tempo em que pediram-se listas, depois as listas não apareceram. Então, não só a questão do professor Padre Couto, isto é uma questão que as pessoas comuns levantam. Esta força realmente existe ou não? Isto é importante porque a questão da pacificação do país passa necessariamente por este processo de desmilitarização, porque não é possível nós termos uma paz efetiva no país quando sabemos que tem aí armas que circulam e a qualquer momento pode haver disparos. É verdade que o falecido presidente Dhlakama emitiu este sinal positivo quando parou, decretou aquelas tréguas e, aliás, foi uma iniciativa bastante louvada, não só ao nível nacional, como ao nível internacional. Foi uma questão louvada. Hoje temos também os esforços de Sua Excelência o Presidente Filipe Nyusi, que também são iniciativas bastante louvadas. Mas, mais uma vez, voltamos para uma questão em que o processo negocial em Moçambique está fechado. Quer dizer, os donos do processo, que é o povo moçambicano, não sabem o que é que está a acontecer. Então, para onde isto vai nos levar? Essa é a questão. Portanto, eu acho que a questão da desmilitarização deveria vir à tona, né, para dar este conforto a todo o povo moçambicano de que realmente aqueles a quem nós confiamos os nossos destinos estão a trabalhar seriamente nesse processo e há esta vontade.
A mim o que me Mas parece como mais... aproximar as partes a encontrar uma saída ou entendimento para que, de fato, o processo da desmilitarização prossiga e também este processo da descentralização possa prosseguir, porque as pessoas estão-se a preparar para conhecer os candidatos de cada um dos partidos, para esperar, para ouvir o que cada um destes candidatos traz de bom para a sua cidade, ouvi-la. Portanto, as pessoas estão a olhar para estão a se preparar para um processo que muda, que te toca as suas vidas. Mas também, ao mesmo tempo, temos este processo. Como aproximar as partes para não defraudar esta expectativa dos moçambicanos? A questão que me coloca agora faz-me recuar já para uma outra questão que já tinha sido levantada há bastante tempo, que desde as negociações de Roma para cá, nós tivemos realmente o calar das armas, tivemos aquela paz, tudo, mas não houve nenhum programa de construção da confiança entre as partes. E eu acredito que esta falta de confiança das partes, estas suspeitas mútuas é que levam estes processos a emperrarem. A questão da confiança. O outro ponto, talvez, diria assim, nós temos duas vias para resolver o problema. Ou defendemos posições, ou então atacamos problemas. Para quando defendemos posições, eu tenho a minha posição, então o outro tem que ceder para acomodar a minha posição. E no meio disso, nós não vamos conseguir resultado nenhum. Temos um problema, e este problema não é só da Frelimo, não é só da Renamo, mas é o problema de todo o povo moçambicano, que era a paz efetiva. Como é que podemos alcançar esta paz? Então, é preciso atacar os problemas que tornam cada vez mais difícil o alcance da paz. Quais são os sinais claros que a Renamo, já fiz esta pergunta, se calhar retomar, claros que a Renamo deve tomar neste momento para desbloquear estes processos? Bom, primeiro penso que tem que se ser fiel àquilo que foi um conjunto de entendimento entre Sua Excelência o Presidente da República e o líder da Renamo. Este exercício que nós começamos a assistir de uma aparente tentativa de afastamento por parte da atual liderança da Renamo daquilo que foi nos sendo informado que eram os consensos que estavam sendo alcançados. Isto é que traz, digamos, uma lufada de tristeza para os moçambicanos. Volto a reiterar, uma coisa é o Partido Frelimo, que é aquele braço a quem foi confiada a governação do Estado, aquele braço que tem uma bancada maioritária no nosso Parlamento e que tem estado, em nome do povo, a emitir os sinais de tentativa de aproximação à Renamo para a busca de uma paz efetiva em Moçambique. Mas as preocupações centrais, como tais, são do povo, não são da Frelimo. A Frelimo está, neste momento, feita um porta-voz destas mesmas preocupações. Repare no caso seguinte, não cabe na cabeça de uma pessoa de inteligência mediana dizer que em outubro nós vamos às eleições com a Renamo ainda armada. Porque a pergunta que as pessoas já estão a colocar algumas é: de que terá valho, então, este esforço todo de Sua Excelência o Presidente da República de quase rebaixar-se ao líder da Renamo, ao falecido líder da Renamo, colocar-se humildemente à disposição de até de fazer deslocações a Gorongosa para facilitar a conversa a dois no novo modelo que foi definido? De que terá valho que em tempo recorde Sua Excelência o Presidente da República depositasse em sede da Assembleia da República a proposta de revisão da Constituição, trazendo o aspecto essencial, que era a grande arma de arremesso político da Renamo: descentralização. E estas matérias foram acomodadas. Então, a questão que se coloca é: a tal discussão que está em curso, a tal negociação que poderá estar em curso, não gosto muito do termo negociação, mas está sendo usado aqui, também já vem em muita imprensa, há muito que se diga sobre isso. Se na tal negociação só se está a ceder às vontades de uma das partes, começamos também a questionar um bocadinho da beleza e da eficácia desta mesma negociação. Os sinais emitidos pelo governo, por Sua Excelência o Presidente da República, pela bancada Frelimo, são conhecidos por toda a gente. Está-se à espera, repito, de algum sinal emitido pela Renamo que deixe claro aos moçambicanos que a 10 de outubro, quando nós formos às urnas, iremos livres de quaisquer ameaças, se não mesmo de promessas eleitoralistas que vão constar dos manifestos, das propagandas que serão feitas. De toda esta sequência de cedências a que eu venho fazendo referência, por que não há de haver pelo menos uma ligeira combinação com alguma atitude por parte da Renamo? Foi falado aqui que terá havido uma cessação de hostilidades de forma unilateral por parte da Renamo.
Não nos esqueçamos, e a história tem que nos ser útil nisto. Já foi assinado neste país um acordo de cessação de hostilidades, que foi depois ratificado pelo Parlamento. O que é que foi feito dele? Portanto, não se pode querer trazer aqui, porque não é bom, e discutamos agora a memória do falecido líder Renamo, porque deixou a sua marca, é melhor respeitá-la, a ideia de que ele terá sido, digamos, de forma airosa, aquele interveniente que mandou cessar os disparos por aí fora. Tinha sido ele mesmo a determinar que os disparos fossem feitos. Portanto, se quisermos algum brio na situação de mandar cessar os ataques, é que já o tinha havido também na situação de mandar que os ataques fossem feitos. Portanto, não admira esta capacidade de mandar cessar os ataques quando é feita por quem tinha mandado que esses ataques fossem. Portanto, não é este o ângulo em que a questão tem que ser discutida. Consta que havia um encontro programado entre o Presidente da República e o atual coordenador da Comissão Política da Renamo, durante a visita do Presidente da República a Inhambane e também durante a Zambésia, e tal encontro não chegou a acontecer. Não terá sido isto o que terá levado a esta preocupação, ao aumento da desconfiança? Repare, se é que é verdade que de facto havia... As informações que nós temos, até pelas suas funções a nível político, o atual líder, não sei se vou chamar provisório ou interino, mas a atual liderança da Renamo, portanto, passava mais tempo na cidade de Maputo, pelas informações que nós temos, pela disponibilidade que ele tinha para participar de uma série de atos de natureza política nacional. Logo após a sua designação para aquele órgão, ou para aquele lugar da direção da Renamo, tínhamos expectativa que até mesmo para facilitar e obviar uma série de situações inerentes ao processo de participação efetiva do país, que ele estaria disponível aqui na cidade de Maputo. Quando nós bem nos esperávamos, a pessoa do atual líder da Renamo é localizada em Gorongosa, portanto cria-se primeiro um distanciamento que nós não estávamos à espera. Podemos compreender as razões de natureza estratégica por parte da Renamo de que o seu líder esteja localizado naquele sítio. Mas, entretanto, isto vai um bocadinho contrariar o espírito de todo um conjunto de consensos que tinham sido alcançados e que se pretendia que fossem concluídos por via da maior proximidade das pessoas, a menos que a estratégia também seja de que, para que o presidente Filipe Jacinto Nyusi continue a mostrar a sua boa vontade e continue a fazer jus ao seu discurso inaugural, segundo o qual de tudo faria para trazer paz efetiva a este país, se procura obrigar a que ele tenha de continuar a fazer deslocações a Gorongosa. Olha, se é isto, então que isto também seja colocado à mesa com clareza. Olha, não haverá nenhuma facilitação de debate em Maputo, a ter que continuar a haver algum debate que seja em Gorongosa, de modo que ele também se possa posicionar. Agora, não se pode colocar indisponível aquela pessoa que há bem pouco tempo parecia muito disponível e que nos tinha dado a perspectiva de que haveria de encontrar formas muito mais céleres ainda de continuar o diálogo com Sua Excelência o Presidente da República. Portanto, penso que, para terminar, existe um conjunto de pressupostos que nós desconhecemos e que levam a que a Renamo não sinta que está segura de ir às eleições a 10 de outubro sem armas. A pergunta que fica, seria para fazer o que mesmo com as armas? Em caso de algum resultado, algum desaire eleitoral. Porque é esta coisa que se costuma fazer com as armas, que o povo já não quer, aliás, nunca quis mesmo, e que o povo já estava expectante que o tal pressuposto que levava a que se utilizasse as armas como um instrumento digamos, de alguma segurança ou de algum forcing, que isso pudesse parar. Portanto, repito e termino, não é o Partido Frelimo aos vários níveis, bancada parlamentar, o governo, presidente, não é por aí. A questão é o povo moçambicano que está-se a perguntar. Tínhamos expectativa de, com tantas cedências feitas pelo Presidente da República, por parte da Renamo, estávamos à espera que a 10 de outubro deste ano já estivéssemos com um partido Renamo normal. Não nos esqueçamos. A lei dos partidos políticos de 1991, assim como a sua revisão em 92, que acomoda alguns aspectos constantes do Coro Geral de Paz, não acomoda a questão da existência de um partido armado, nem mesmo a Constituição de 1990, que serviu de corpo para a legislação que eu me refiro. Aliás, nem a Constituição vigente de 2004 com esta revisão. Portanto, esta coisa de termos aceito conviver durante muitos anos com a Renamo armada, já estava na expectativa de muitos moçambicanos que estava no seu fim. Daí que digo, a maior desilusão deste desaire que está a acontecer está efetivamente no povo. E não se venha trazer aspectos de natureza tecnicista, porque só vão atrapalhar muito as pessoas. Sabemos nós, e tem dito também aqui, Sua Excelência o Deputado Manteigas, que afinal há uma série de coisas que nós não conhecemos, que constam dos consensos que têm sido alcançados.
não nos vai dizer aqui, porque diz que não pode falar das questões que têm a ver com as negociações, porque ele está a chefiar o grupo da RENAM nessas mesmas negociações, mas seria interessante percebermos por que é que por parte da Frelimo sempre se disse que isso está nos discursos que têm sido publicados e publicitados aí assim. A conversa sobre a descentralização está intimamente ligada à questão do desarmamento da RENAM. Portanto, nunca tivemos uma moeda de uma face. A moeda sempre teve duas faces. Dizer agora que não faz sentido que não se realize a sessão extraordinária, porque a Frelimo impõe que tem que haver o desarmamento. Que isso não faz sentido porque a extraordinária tem uma agenda fechada. Tecnicamente está correto. A extraordinária tem uma agenda fechada, não se abre a questões de diversos e a quaisquer outras questões supervenientes. É aquela agenda. Mas há um espírito por detrás da marcação desta sessão extraordinária. É o mesmo espírito que nós tivemos com aquela flexibilidade com que foi depositada a proposta de revisão pontual da Constituição e foi muito flexivelmente feita a aprovação. E é com esse espírito que já se entra para a questão da revisão da demais legislação do pacote eleitoral, para que tenhamos eleições que sejam, digamos, conforme a atual Constituição, não é assim? E, pois, então agora a questão que se coloca é mesmo esta. Por que é que estamos a abandonar o espírito? E agora exigimos que a quando do depósito dos documentos na Assembleia da República também devia ter sido depositado um documento específico sobre a questão do desarmamento. Se nós sabemos que isso está na tal estratégia de diálogo que está a acontecer, o que nós, como estamos à espera é que nos fosse dito, olha, o processo de desarmamento já teve o seu início e em termos de timing está previsto que até setembro já tenha sido concluído, ou nessa altura, quando estivermos a setembro, já estejamos a discutir uma das suas fases. Não nos esqueçamos, são 3 momentos. Há a questão do desarmamento, há a questão da desmobilização e há a questão da reinserção. No mínimo, estávamos à espera de chegar às eleições quando já estivéssemos a meio do processo. E neste momento, não há nada que nos dê garantias que até 10 de outubro, se não tem sido nada começado até hoje, que estamos a 26 de junho, nada nos dá garantias de que a 10 de outubro teremos alguma destas fases iniciada, pelo que parece fazer sentido que o Partido Frelimo, em nome e defesa do povo, apareça a questionar, afinal, com quem estamos a lidar e com que seriedade é que estamos a levar o processo avante. Havia ou não esses encontros agendados? Falharam? Por que falharam? Bom, caro Manjate, eu insisto que eu não quero falar sobre as questões das negociações, porque seria falta de ética da minha parte trazer assuntos que estão tratados em sede própria para um debate televisivo. Eu não posso fazer isso. Agora, para tranquilizar, sobretudo o colega do painel, a Assembleia da República tem competências que estão estabelecidas no artigo 179. E, relativamente às competências, a Assembleia da República pode intervir em questões militares em assuntos muito específicos. Artigo 179, número 2, a linha G, que diz sancionar a suspensão de garantias constitucionais e a declaração do estado de sítio. Mas deputado Manteiga, sim, mas eu vou até lá. Sim, deputado Manteiga, o ponto que se coloca é que a contraparte nestas negociações com a Renamo parece estar-se a sentir desconfortável. Portanto, está desconfortável. Mas não há razões, Manjate. Está desconfortável. Não há razões, porque a nova liderança da Renamo está disposta, está disponível. Quem é o maior interessado para a integração na sociedade civil das nossas forças residuais? O maior interessado é a própria Renamo. Sim, mas o que a Renamo está a fazer nesta altura para garantir, está a negociar este conforto e confiança? A Renamo está a negociar com quem de direito, no caso concreto, o Presidente da República, sobre as questões militares. E as questões militares são, primeiro, reintegração dos comandos que foram unilateralmente retirados das Forças Armadas. Esse é um problema que toda a gente conhece. 2, integração das nossas forças residuais na Polícia da República de Moçambique e no CIS. Esses são os pontos da agenda. Desde o dia 26 de maio de 2016, aliás, dia 25 de maio de 2016, quando as negociações iniciaram na primeira fase, com a presença dos mediadores. Temos a questão da desmobilização das forças residuais e integração na sociedade. É isto que está na mesa das negociações. É isso que o presidente Nunes está a negociar com a Renamo, que o presidente da Câmara, até a sua morte, esteve a negociar.
Portanto, não se pode pretender que uma bancada parlamentar queira assumir funções, competências, que não tem nada a ver. Nós estamos preocupados. Nós estamos preocupados. Nós temos irmãos que estão nas matas desde 1977, em situações deploráveis. Será que nós, Renamo, temos o prazer de ver aqueles companheiros naquelas situações? O presidente da Câmara, depois das eleições de 2014, depois da assinatura do 5 de setembro de 2014, o que aconteceu depois das eleições? Não foi atacado no dia 12, no dia 25 de setembro, em Manica? O Sheik aqui não testemunhou o cerco humilhante, militarizado, a residência do presidente da Câmara, na Beira, quando ele estava a fazer a sua atividade política normal. Não se lembra? No dia 9 de outubro, nós estivemos juntos. Quer dizer, mas qual foi a resposta do presidente da Câmara? Foi refugiar-se. As nossas forças refugiaram-se em Gorongosa. Por isso continuou, porque nós queremos a paz e paz efetiva, queremos que a democracia seja exercida nesse país, porque a Renamo lutou para que houvesse democracia no país. Estamos a negociar. O presidente da Câmara morreu a negociar. Nunca saboreou uma vida, digamos, daquelas, não é? Que todo ser humano gostaria de saborear, porque esteve a lutar pela democracia. Quando se diz que... Mas gostava de trazer a questão, mais uma questão. A questão é que o presidente disse ainda ontem que o desarmamento deverá acontecer até outubro, portanto, até a altura tem que ser as eleições. Sim. Com a Renamo desarmada, portanto, este é que é o desejo. E tudo, pelo menos eu que dá a entender que este cronograma, um dos entendimentos que haviam com o presidente da Câmara, é que até lá, até a realização das eleições, a Renamo devia estar desmilitarizada. No vosso entendimento, o que está a ser feito neste momento leva até lá a este desarmamento? Mas, caro Manjá, não é o discurso político que vai resolver o problema do desarmamento. Não é o discurso político. Eu estou-lhe a dizer que o presidente da República está a negociar. E nós temos aquele grupo de contato. Mas essa negociação, qual é o horizonte? Temos o grupo de contato, está a funcionar. Mas qual é o horizonte temporal destas negociações? O horizonte, para nós, este processo sobre as questões militares já devia ter terminado há muito tempo. Para a Renamo, teria terminado tudo há muito tempo. Nós temos tudo preparado para terminar o processo. Só para dar um cheirinho, é preciso haver o que está acordado. Tem que haver repartição de comandos. Isto está acordado. Está acordado. E está num processo de implementação desse entendimento. Portanto, não podem aparecer pessoas estranhas. Isto está a acontecer. O presidente da República está neste momento a acontecer a implementação destes entendimentos sobre a desmilitarização? A implementação disso depende de ambas partes. Isso é um processo negocial e é um processo militar. É um processo militar, é um processo negocial. Eu lhe digo e volto a dizer, colegas, nós não devemos trazer isso a debate. Até tenho evitado bastante, como porta-voz, vir a debate, porque cumulativamente sou o chefe da delegação da Renamo. Por causa dessa confusão, porque é um assunto delicado. Não pode a bancada Frelimo pretender desarmar a Renamo da quarta-feira para a quinta-feira. Onde é que já se viu isso? A Renamo os homens residentes da Renamo existem desde 92, depois do acordo já de paz. Como é que uma bancada, com uma sessão previamente convocada, com toda a logística, deputados pagos subsídios, e estão em Maputo, da quarta para a quinta-feira, vem dizer, não, amanhã tem que estar desarmados para nós discutir uma descentralização. Isso é chantagem política. Isso é chantagear todo um povo moçambicano, meu caro. A Frelimo está a chantagear os moçambicanos. E não devem fazer isso. São dois pontos que eu acho que mas um minuto, quando eu estava a falar, eu mantive-me calado e gostaria também que se comportasse desse jeito. Portanto, isso é uma chantagem política. Não estão a chantagear a Renamo. Estão a chantagear os moçambicanos. A Constituição prevê
que deve haver eleições no dia 10 de outubro. Nós estamos de acordo. E quem marcou a data das eleições foi o governo. Quando marcou, não sabia que a RENAM tinha, os homens da RENAM tinham armas. E nós nunca negamos o desarmamento. Estamos a dizer, estamos num processo negocial. É um processo. O processo tem várias etapas. Como? Quer dizer, estão a dizer, os homens residuais têm que ser desarmados porque não podemos ir às eleições com os homens armados. Afinal, quem é que vai prender os membros da RENAM, os membros da oposição, assassinar? Não são agentes. Quem foi atacar o presidente da Câmara? Não foram as forças de defesa e segurança? Não foram as forças de defesa e segurança? Pronto. Então, a RENAM acha que até 10 de outubro não é possível estar desarmada? Não é isso que estou a dizer, Manjá. Eu estou a dizer, se dependesse de nós, esse processo já teria fechado. Sim, mas nas atuais condições, naquilo que está a ser discutido neste momento. As negociações estão a decorrer. O presidente News já apareceu a dizer que a RENAM não está a negociar? O presidente News, diga-me aqui e agora, já apareceu a dizer que a RENAM rompeu com as negociações? Onde é que diz o presidente News? Não se coloque no lugar do presidente News e deixe o presidente News negociar com a RENAM, porque nós estamos a seguir estritamente, milimetricamente, a estratégia e a metodologia que o presidente da Câmara sempre seguiu. Negociar para que o país volte à normalidade. É isso que o general Ossufo Mato está a fazer. Sim. Agora, aparecerem porta-vozes paralelos, quer dizer, sinceramente, eu nunca ouvi o presidente News dizer que a RENAM já não quer negociar. Nunca ouvi. São só dois rebates. O primeiro tem a ver com uma tendência que não é nova, de pretender dissociar o presidente Filipe Jacinto Nunes com o seu partido ou com a sua bancada parlamentar. Isso é uma abordagem bastante falaciosa, que não existe, não vai existir isso. Não há posições que não sejam... Aliás, não é previsível que assim seja em nenhuma parte do mundo, quando seja um partido maduro, como a Frelimo se tem apresentado aos moçambicanos. Portanto, não se procura aqui atrapalhar as pessoas. Não há uma posição do presidente Nunes e uma posição da bancada parlamentar. Eu referi-me aqui antes. Há um problema do espírito do diálogo que vem acontecendo entre o líder da RENAM e Sua Excelência o Presidente da República. E no âmbito deste espírito, certamente, estamos a inferir, como bem se disse aqui, ele tem os subsídios porque participa, nós não os temos. Mas com pessoas que leiam o que se escreve e ouvem o que se diz na arena política nacional, podemos inferir que a esta altura em que nos encontramos, em que já foi viabilizada a aprovação da revisão pontual da Constituição, em que já caminhamos para a revisão da demais legislação autárquica, importante para o processo que segue de 10 de outubro, era suposto que já tivessem sido dados alguns passos tendentes ao processo do desarmamento, desmobilização e restrição dos homens armados da RENAM. Não nos fitem os olhos com a indicação segundo a qual as negociações estão a decorrer. Nós não estamos a perguntar se estão ou não estão a decorrer, estamos a questionar dos resultados. Entretanto, os resultados ou sinais por parte do governo, Sua Excelência o Presidente da República ou da bancada da Frelimo, nós conhecemos que os sinais são visíveis. O que estamos a pedir é, afinal, que consensos são esses que a RENAM procura nos dar a entender que tinham sido alcançados entre o Presidente da República e o falecido Presidente da RENAM, que só consistem em cedências por parte da Frelimo? São estranhos. O que nós estamos à espera de ver são os outros sinais, combinados também com o chefe de Estado, segundo os quais, a esta altura, já estaremos a dar aos moçambicanos a necessária confiança de que, olha, nas próximas eleições autárquicas, já teremos eleições normais, aquelas em que não se teme não votar um determinado partido, porque depois vai nos matar. É esta a certeza que os moçambicanos querem ter. O segundo remarque era importante colocar aqui, que é colocado aqui a questão de que a bancada da Frelimo ou o partido Frelimo quer usurpar. Não há ninguém que queira usurpar funções de ninguém. A agenda política é a mesma, é uma agenda coordenada. A bancada parlamentar da Frelimo, que é maioritária, tem responsabilidade política neste país, acrescida em relação à da RENAM, não é por acaso que tem maioria. E é com base neste espírito de ter maioria que tem a salvaguarda do maior interesse nacional nestes processos. Portanto, não se disse que de quarta para quinta tem que se ter os homens armados da RENAM desarmados e desmobilizados. Não é isso que se disse. O que se disse, olha, por que se continuará a dar andamento a este processo? Como nós dissemos, que é uma moeda de duas faces. Já estamos quase a concluir uma face da moeda,
quando a outra face sequer deu início ou deu sinais de que já está a começar a marcar passo para a sua realização. Portanto, este aqui é o problema. E não vamos, por favor, continuar com esta falácia de que o Presidente da República vai num sentido, a bancada vai... Não há nada disso. Não se atrapalha as pessoas. É claramente isso. Está claro. Said, de fato, claramente é que há uma quebra de confiança. Que tanto não é a mesma confiança, previsivelmente não é a mesma que norteou os consensos que foram alcançados e os passos que foram dados. Portanto, a dada altura houve uma quebra. Como restaurar esta confiança? Mais uma vez, muito obrigado. Eu voltaria para a questão que eu havia aqui já anteriormente colocado, relativamente à minha preocupação em relação à seriedade neste processo, principalmente no que tange à desmilitarização. Porque não me quer parecer que hoje vai ser fácil do que já poderia ter sido no passado. No passado, houve também avanços neste processo. A preocupação era mesmo a questão da desmilitarização. Nesta altura, este assunto está a ser tratado como, bem, o deputado Manteiga disse, num fórum muito privado. Muito fechado. Muito fechado, e as informações são muito escassas. A partilha de informação não ajudaria a melhor percepção dos posicionamentos que os grupos estão a tomar? Bom, nós como cidadãos não sabemos exatamente o que é que está a acontecer e por mais que queiramos ajudar, não vamos poder ajudar porque não estamos a saber o que é que está a acontecer, é tudo fechado. E é uma coisa que preocupa o povo moçambicano. E principalmente nesta época das eleições, quando nós vamos já quer dizer, praticamente com um pendente desta magnitude, naturalmente é motivo de preocupação. Mas eu quero acreditar que as duas partes, tanto a Frelimo como a Renamo, devem saber cultivar esta aproximação, não é? Devem saber cultivar esta aproximação, estabelecer as bases da confiança e eu acho que a falta de confiança aqui é um problema sério nos processos políticos aqui no país. A falta de confiança. Isto aconteceu na Joaquim Chissano, aconteceu na altura, houve avanços, tanto que até já tivemos aqui mediadores internacionais na questão da Emuxim, já tínhamos tudo já preparado. Agora, a questão é, eu com todo respeito, gostaria realmente de ver um sinal emitido no sentido de que, olha, realmente nós temos estes homens, até na altura pediram-se listas estas que nunca mais apareceram, mas o mais importante é a construção da confiança. E como é que isso pode ser feito? Temos que olhar para o problema que apoquenta os moçambicanos. O que é que o povo quer? O povo quer a paz. O povo quer participar nas eleições sem qualquer espectro de guerra, das duas partes. Portanto, é nesse sentido que as coisas devem caminhar. Porque, de contrário, nós estaremos aqui a voltar para o extremar das posições. O extremar das posições só pode nos levar àquela máxima que diz que quem tudo quer, tudo perde. Portanto, é preciso equacionar essas questões sob o risco de que as dinâmicas atuais agora já começam a despertar a consciência da própria população, no sentido de que não, se nós não temos pessoas sérias, então nós próprios vamos fazer esse trabalho. E estamos a ver um pouco isso acontecer em Nampula, está a acontecer um pouco por todo lado. Então, eu não gostaria de ver um país como Moçambique, que tem tudo para desenvolver, a regredir desta forma simplesmente por causa de interesses partidários ou por causa de posições partidárias, e porque devemos defender as nossas posições em detrimento daquilo que o povo quer. O que é que o povo quer? O povo quer paz efetiva, e essa paz efetiva não se constrói com armas. Não se constrói com armas. Bem, vamos neste momento observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes para a segunda parte, a altura em que os telespectadores estão convidados a interagir e deixar ficar a sua opinião à volta do tema hoje em debate, aqui no programa Linha Aberta. Até já.
De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha notícias frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado. Bem, voltamos para a segunda parte e a partir deste momento os caros telespectadores poderão ligar e deixar ficar a sua opinião sobre este tema que está a ser hoje debatido aqui no programa, sobre que caminhos, portanto, para aproximar as partes e por avançar estes dois aspectos que estão. Tenho a indicação de ter o Sr. João em linha. Boa noite. Boa noite, obrigado. Sim, Sr. João, já está a participar. Obrigado. Queria agradecer pela ocasião e convidar os participantes à serenidade. Este país é nosso, precisamos de lhe encarar como nosso país, com confiança mútua de ambas partes. Eu me lembro quando foi da vez do presidente Guebuza conversar com o presidente da Câmara. Essas vozes eram frequentes. O presidente Guebuza não pôde sair fora do país para ele conversar com o líder fora de Mato, até porque na altura dizia-se que a conversa deveria ser ou em Nampula, ou na Beira, ou numa outra capital provincial. Mas surgiram vozes como de muitos intelectuais, infelizmente, de intelectuais não tem nada, só incendiam a guerra, se andam a incendiar. Nessa altura, essas vozes diziam que a conversa fora não era possível. Quando o presidente Nussi tomou a iniciativa de ir conversar com o líder Garnamo no Mato, foram os mesmos que andaram a organizar manifestações, apoiamos o presidente Nussi. Mas que inteligência é essa? Que fragilidade! Inteligência fraca até esse ponto. Agora, todos nós sabemos que queremos paz. Estamos preocupados com o assunto de Pemba, que está agora a sufocar-nos já. Quer dizer, estamos a ficar descontrolados com essa situação. Mas há ainda gente que quer entrar a persistir. As negociações, segundo nós sabemos, nós populares daqui, o que sabemos é que estava tudo a correr. Agora, não faz sentido que, como se diz agora, na Assembleia começam mesmo a condicionar que não se pode andar porque os homens têm que estar desarmados. Se este acordo foi atingido de um lado, vai-se para outro acordo. E é bom que cheguem à conclusão rápida, mas não façam condicionamentos, façam correr as coisas com naturalidade. Porque eu sei que se o presidente Inhoche daqui a algum tempo tomar a iniciativa de ele por andar, serão os mesmos, é capaz desse senhor que está aí a dizer que não é possível, a de vir a marchar, organizar marcha, apoiamos o presidente Inhoche. E os intelectuais desse país devem perceber que hipotecar o país hoje, defender um interesse, pode ser hipotecar o país amanhã. Os nossos filhos hoje são da Renamo, são da Frelimo, são de outro partido. Amanhã não haverá espaço para todos esses estarem nos partidos. Querem um país organizado, bom, que não tem interesse partidário, de tal forma que as pessoas ficam cauterizadas, com mentes cauterizadas, não conseguem perceber o que é bom para o país. Porque quando chegamos ao ponto de estar a priorizar partidos e esquecer-se do país, é complicado. A mim me intriga muito a maneira como as pessoas defenderam com unhas, garras e dentes. Que o presidente, até induziram no erro o presidente Guebuza. Hoje, o presidente Guebuza fica mal falado, mal visto. E muitos são desses que estão aí, que andam a dizer que o presidente Guebuza não podia conversar com o Jacama fora. Quando o presidente Nussi toma a iniciativa, vai. São os mesmos que marcham todos lá, porque sem mínima vergonha vão marchar todas as cidades. Apoiamos o presidente Nussi. Por que não apoiaram o presidente Guebuza? Os intelectuais desse país devem saber surgir à tona para emitir opiniões. Agora, quando chegou-se a consenso de que deveria ser o modelo de descentralização, deveria ser aquele que foi acordado, os intelectuais desse país todos levantaram as vozes, estavam aonde para propor.
estavam aonde para levantar as vozes. Eu rendo homenagem ao professor Severino Ngüenha. Muitas vezes fala sem limite, e ele não tem nada a ver com esse Darnam da Frelimo ou de quê. Fala o que é bom para o país. Peço para que pensem no país, falem a favor do país, não olhem para os vossos inimigos, vão castigar o povo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. João, pela sua participação no programa, deixando ficar, portanto, a sua opinião, como, de facto, esta oportunidade que os telespectadores têm para, portanto, participar no programa e deixar ficar opiniões que ajudem, de facto, a aproximar cada vez mais as partes e resolver este impasse que coloca em causa um processo importante, que é o processo eleitoral que se avizinha. Tenho a indicação de ter o Sr. Machava, que nos liga da Matola. Boa noite, Sr. Machava, e já está a participar. Boa noite, Sr. Mandato. Boa noite. Boa noite, Sr. Ilustre, Sr. Mategas. E o nosso intelectual aí. Sim, Sr. Machava. Agradecer que lhe escutasse pelo telefone. Eu aqui neste programa. Primeiro, eu queria falar, esse senhor faz aí, esse de G40, eu gostaria que não nos trazesse situações que já nos trouxe aqui nesse país aqui. Ele traz coisas, por exemplo, se ele, aquilo que está questionado, devia convidar a pessoa que faz parte também da negociação da parte da Frelimo, assim como da Renam. Não pode chegar aí e ter que apertar esse da Renam e lá, o que vocês estão a negociar, não sei o quê. Porque ele está a dizer que não tem papel depositado na Assembleia da República. Como é que o Parlamento logo diz que temos que, não sei o quê, desnecessário os homens da Renam? Para dizer que eles, quando falarem, eles têm que falar, ele também não pode aparecer aí e dizer que os moçambicanos, quem é moçambicano que ele está a falar dele? Porque o moçambicano, será que a Renamo não tem povo nesse país aqui? Ele tem que falar com um pouco de vergonha, porque ele que nos mergulhou nessa situação que hoje estamos a passar. Ele está para nos meter na mesma situação. Os moçambicanos estão caçados. Por favor, senhor Soares, você de G40 sempre apareceu assim com esse tipo de atitude. Não pode tratar um assunto desse aqui como se estivesse a tratar uma coisa assim de brincadeira. As pessoas estão a morrer, as pessoas estão no mato, estão vivendo no mato, não sei o quê. Mas o senhor traz um assunto, parece que está a tratar um assunto assim de brincadeira. Eu penso que não é bom assim. Se o mandato quisesse convidar... Bem, Sr. Machava, pedimos ideias que ajudem, não necessariamente cada vez mais dividir, queremos mais soluções que nos ajudem a sair desta situação. Da próxima vez que quiser convidar as pessoas que faz parte na parte das negociações, devia convidar as duas partes. Até que devia convidar, perguntar, porque eu penso que o chefe lá é o presidente da República, não o senhor Matega que está aí para ele poder ter que dizer aquilo que o presidente da República saiu a dizer que não pode haver interferência. Então, devia perguntar mesmo ao presidente da República porque esse processo está atrasado, porque de fato nós queremos descansar, queremos sair disso aqui. São quase pessoas da Renam que foi matado mesmo aqui na cidade aqui. Porque a Renam também quer passar nessa situação aqui. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Machava, pela sua participação. Portanto, continuamos com a linha aberta para os telespectadores poderem ligar e deixarem ficar as suas opiniões. Pedimos mais opiniões construtivas que possam, de facto, aconselhar os dois contendores a encontrarem uma forma, de facto, de viabilizar estes processos, que é a desmilitarização, assim como este processo de descentralização, para que possam ir para frente e resolvemos de uma vez por todas este problema. Tem o senhor Inhabombe, se não estou em erro, Mabombe. Sim, senhor Mabombe, já está a participar no programa. Boa noite. Boa noite. Sim. Bom, eu queria primeiro saudar o painel e, então, indo concretamente ao tema de hoje, dizer que há uma situação, aquele nível de negociação, aquele nível de assunto, não acho de bom tom estarmos aí a tentar desbitar, espreitar
assuntos tão assustados que nem o próprio Presidente da República não os diz fora, porque é por causa da relevância do assunto. Então, sempre que um assunto de grande relevo é trazido em farrapos, em metades, cria desorientação no próprio discurso. Agora, o outro aspecto que eu gostaria de observar aqui é que o nível dos nossos políticos, quanto nossos bem-entendidos intelectuais, ainda é baixo. Parece que ainda discute-se nível, ainda estamos no desprezo de um com o outro. Se eu agora pedir que o Soares e o Manteiga se abracem como moçambicanos e discutem ideias, é possível que isso não aconteça. Porque ainda há um afastamento até desprezo. É o que nos traz nível. Não assunto de discutir ideias de um país. Só do discurso você vê que ainda estamos num nível de desprezar um com o outro, não de discutir ações de um país. Portanto, nós precisamos de crescer um bocadinho. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Mabombe, pela sua participação. Portanto, continuamos com a linha disponível para o telespectador que está neste momento a acompanhar este programa, poder ligar e deixar ficar a sua opinião. Tenho o Sr. Rafael, que nos liga de Maputo. Boa noite, Sr. Rafael. Boa noite. Sr. Rafael já está a participar no programa. Muito obrigado. Queria cumprimentar o painel e só queria contribuir o seguinte. Eu acho que é muito bom vamos tratar do assunto do país, as pessoas terem em conta que trata-se de uma vida, porque já pensa muito tempo em lutas. O que acontece? Porque tem um partido militarizado. Então não custa nada, para mim não custava nada, porque são vidas que estão a perder, não custava nada entrar em consenso. Tanto para Renamo como para Frelimo e outros partidos estariam bem. Não acho que aqui não é problema, aqui o problema é que é só de entrar em consenso, dizer, olha, sim, é sim, e vamos ao assunto de desarmar e colocar os homens a trabalhar ou ser militares. Agora, se continuar assim, e ter outra ideia, outro ter outra ideia, as pessoas começam a dar, como agora estamos em crise, as pessoas aqui, eu ouvi outras pessoas que falaram, por exemplo, a dizer, porque isso é tal. Não estão a pensar nas vidas que estão a acabar aqui. Porque isso aqui trata-se de vidas que estão a acabar. Então, nós estamos a discutir, estamos vivos. Temos que defender as outras pessoas, por favor. Eu acho que a Renamo deve agora dizer o que quer. Se vai desarmar ou não. Vai ter que falar, isso é um assunto que tem que falar. Não tem como fugir disso. Porque o Presidente da República está a negociar assim. A negociação está, a gente está. O impasse, por que tem impasse? É impasse porque, normalmente, a Frelimo aceitou, como eu vou dizer, aceitou que, na verdade, devia haver centralização. E agora? Em contrapartida, a Renamo também devia se desmilitarizar. O que não está acontecendo? Na verdade, aí já não há conceito de duas partes. Há uma parte avançar e outra ficar atrás. E para mim, eu gostaria, sinceramente, de ver a Renamo, Frelimo, MDM e outros partidos em projeções numa cultura de festa e não de guerra, porque somos todos radicais. Portanto, a Renamo não estaria a perder. Não estaria a perder, até estaria a ganhar ou entregar aqueles homens a fazer parte do exército, da polícia e também estarem bem cá na cidade. Portanto, bem, Sr. Rafael, gostava que pudesse sintetizar para dar espaço aos outros telespectadores. Ia pedir para ser sintético, sintetizar mais a sua intervenção para dar espaço aos outros telespectadores. Se vai precisar de quê? Pedia para que fosse mais sintético, sintetizasse a sua intervenção para dar espaço aos outros telespectadores.
Bem, penso que tem indicação de que perdemos a intervenção do senhor Rafael. Eu gostaria, de fato, que os próximos entrevistadores pudessem ser mais sintéticos o possível para podermos dar espaço que mais entrevistadores pudessem ter a oportunidade de ligar e participar no programa. E deixar também ficar a sua opinião. Infelizmente, o tempo em televisão é bastante curto, daí que todos temos de ter a oportunidade de cá participar. Tenho indicação de ter em linha o senhor Godinho. Boa noite, senhor Godinho. Sim, senhor Godinho já está a participar no programa. Bem, infelizmente perdemos o senhor Godinho, mas se puder voltar a insistir para deixar ficar a sua intervenção, será o último, o próximo a ligar será o último. Não sei se o senhor Godinho vai a tempo de retornar à chamada, mas se não, teremos outras oportunidades para interação no programa Linha Aberta. Tenho o senhor Luís, que nos liga da Beira. Boa noite, senhor Luís. Boa noite. Sim, senhor Luís, está participando no programa. Sim. Em primeiro lugar, agradecer ao painel ali presente. Só para explicar o problema ali, para meu ponto de vista, a RENAMO invita, de um lado, fazer a intervenção militar pelo ponto de, uma vez já se fez um enquadramento de zona da RENAMO, há tempo impróprio, os mesmos homens foram reformados ou neutralizados do governo. Voltando para o mesmo assunto, a FRELIMO está a exigir que não volta a fazer o remodelamento dos homens. A RENAMO está com o pé atrás. Será que os mesmos homens que vão voltar para o Ministério do Interior, da tropa, quanto tempo vão ficar lá? Quando vão manter? Será que não vai ser para 1, 2 anos depois reformados, serem expulsos com falta de verbo, falta de justificação, depois saem da tropa? E a RENAMO vai estar nesse momento já de armada, de organizada, e a outra parte com os homens bem arrumados, como nós vimos aqui na Beira, o governo chamar o ex-presidente falecido Jacamo para aqui, e de repente vindo o presidente dele armados. E ele estava armado para marginalizar a sequência dele, feito um indígena. Desculpe. Depois essa parte, esse é um pé atrás. Será que essa pressão, por quê? Esse não por aí. Desculpa. Boa noite. Muito obrigado, senhor Luís, pela sua intervenção. Infelizmente vai ter que ser o último telespectador a participar no programa. Vamos continuar o debate, já farrachamos muito pouco tempo. Gostava de ter as vossas reações a esta, já mesmo começaram com o Filmão Soares, em relação a estas colocações dos telespectadores. Bom, muito obrigado pela nova oportunidade de intervir. Portanto, primeiro, ouvi atentamente os telespectadores que intervieram, o Sr. João, o Sr. Machado, o Sr. Mobombe, o Sr. Rafael. Infelizmente não tivemos o Sr. Godinho, por questões técnicas, depois por fim o Sr. Luís. Eu penso que, de forma resumida, em relação ao primeiro telespectador, o Sr. João, eu penso que ele coloca bem o ponto de não perceber, que eventualmente pode não estar a conseguir contextualizar alguma mudança de opinião das pessoas que ele chama intelectuais, que têm dado a cara a emitir opiniões em função dos momentos em que nos encontramos. Mas eu penso que um exercício de reflexão pode ajudar facilmente a que ele contextualize. Compreendo facilmente a questão deles, olha, as pessoas que falam, que intervêm, a chamada de atenção que eu queria fazer ao Sr. João é que ele não pode se colocar do lado em que esteja sozinho. Estamos todos do mesmo lado. Uns têm a oportunidade de aparecerem em televisão, serem ouvidos pela rádio ou escreverem para o jornal, mas há muito mais plataformas em que as pessoas são chamadas a colocar as suas opiniões, ou mesmo solicitar a sua participação em painéis desta natureza para emitir validamente a sua opinião. Portanto, não se pode imiscuir. Os outros dizem que ele próprio faz parte deste mosaico que é o Estado moçambicano, portanto tem que dar o seu contributo. Em relação ao Sr. Machado,
eu compreendo esta tendência que nós temos quando intervém alguém com cujas opiniões nós não concordamos. A questão da rotulagem, alguns de nós que temos alguma estrada nisto, já não nos afeta muito. O único apelo que eu faria é que é preciso evitar rotular as pessoas com designações pejorativas quando não gostemos delas ou do que elas falam, porque afinal temos nós também a oportunidade de dizer o que nós achamos que está correto em relação ao que elas dizem e não sermos por isso rotulados. É mais um apelo, num sentido mais de, digamos, de cristãos e irmãos. O senhor Mabombe, penso que fez uma intervenção que achei bastante interessante, quando ele diz que era preciso que se evitasse situações que deem a entender que há uma atitude de desprezo. Queria deixar claro para ele que não tenho qualquer desprezo pelo deputado Manteiga e qualquer outra pessoa que saia de um partido da oposição moçambicana. Pelo contrário, se não fossem os partidos da oposição, quem seríamos nós, do ponto de vista democrático? Então, eu penso que somos todos importantes e lamentar que, eventualmente, por atos ou palavras, um de nós possa ter dado a entender que exista esse sentimento. Posso admitir que exista uma certa, vamos lá chamar, rivalidade que é positiva em política, mas tem que ser uma rivalidade honesta, franca e, sobretudo, tranquila, que não tenha situações de violência pelo meio. Portanto, penso que a rivalidade política é importante, desde que ela não alcance os tais níveis que chegam a dar a sensação de haver desprezo de parte a parte. Quando ele diz que estamos numa situação ainda muito embrionária da nossa democracia, posso concordar. Temos 43 anos de Estado moçambicano, mas com uma governação que foi sempre perturbada por um conflito armado. E quando começamos a ensaiar o conjunto de liberdades de que gozamos agora, iniciadas com a Constituição de 90, eventualmente continuamos com o Estado a ser governado de forma perturbada também com o conflito armado. Se calhar nunca nos sentamos para sentirmos um efetivo sabor do processo democrático. E penso que é este exercício que se espera começa agora desde outubro, quando devamos fazê-lo sem que existam partidos armados e que de alguma forma com atos e palavras questionam esta. Portanto, eu penso que em geral o que nós tivemos são intervenções próprias de pessoas que estão interessadas em ver o país a desenvolver-se e a ver a sua democracia cada vez mais assente. Portanto, este seria o meu comentário. E ouvimos rapidamente o Sr. Manteiga. Bom, muito obrigado. Eu apenas quero agradecer pelas contribuições aqui dadas, pelos telespectadores. Referir que, de facto, é preciso respeitar o pedido do Sr. Presidente da República, que disse a todos nós para que o deixássemos tranquilo, de modo a negociar tranquilamente com a Renamo. Pediu não interferência. E quando íamos para o fim da segunda parte, da primeira parte, digo, o Sr. Manjate falava da partilha de informação. Eu acho que provavelmente no Sr. da Frelimo há essa falta de partilha de informação. Por isso encontramos essas vozes dissonantes. Porque, na verdade, eu volto a reiterar, o Sr. Presidente da República nunca apareceu, pelo menos publicamente, a dizer que a Renamo afastou-se das negociações, que a Renamo não está a colaborar nas negociações. Não é verdade. E mais, depois da morte do presidente Afonso Dhlakama, a Comissão Política reuniu-se na Beira, o irmão Manjate é testemunha, esteve lá, e nomeou o tenente-general Yusuf Mamadi como coordenador. E depois da sua eleição, o coordenador, o partido, informou o Sr. Presidente da República, oficialmente, que o interlocutor, neste momento, para todas as questões relativas ao partido, à negociação, é o coordenador da Comissão Política. Portanto, e o coordenador da Comissão Política não se fechou, não se fechou as copas, está aberto. E está a conversar com o Presidente? Neste momento, ainda não teve um face-a-face com o Presidente. Isto é um dado. Mas há contactos. Há o grupo de contacto que está a funcionar, que é liderada pela Suíça, que está a funcionar. Portanto, mas eles já conversaram ao telefone ou por outros meios? Não, isso não posso confirmar, porque não tenho informação e eles têm os números, trocaram os números, mesmo estando na Beira, falaram na Beira, se lembra, quando estivemos no velório. Portanto, não posso confirmar isso, porque são assuntos muito privados. Mas o que devo dizer é que as negociações continuam,
o grupo de contacto está a funcionar e acredito, pela maneira como o Presidente da República tem se posicionado em relação às questões militares, se tivesse alguma dificuldade, ele teria vindo a público para dizer pessoalmente. E é estranho que, de fato, a bancada parlamentar da Frelimo apareça como um porta-voz. E dizia, com todo o respeito que eu tenho com o Dr. Soares, eu acho que até seria muito mais, digamos, frutífero esse debate se estivesse aqui um deputado da Frelimo, porque são cá os deputados da Frelimo. A Frelimo boicotou a sessão, sim, mas eu acredito que estão cá os deputados da Frelimo, está o porta-voz da bancada da Frelimo, está o porta-voz do partido, que acredito que sabe. Portanto, eu acho que se tivesse vindo um colega parlamentar, com todo o respeito que tenho para com o Dr. Soares, talvez eles pudessem explicar melhor o que aconteceu na bancada, porque me parece que há muita especulação, mas sem muito fundamento. E é lamentável realmente que tenham-se tanto disponibilizado recursos do erário público para 250 deputados que tiveram que vir das províncias, tiveram subsídio de estadia aqui no Maputo, para simplesmente a bancada parlamentar da Frelimo não querer debater os assuntos. Porque eu acredito, se tivesse sido a bancada parlamentar da Renamo a tomar essa posição, nós, todos os debates diariamente seríamos a ser bombardeados. Mas não temos essa cultura. Nós estamos dispostos, nesse momento, a Presidente da Assembleia da República tem uma cota à parte nisso, porque ela não reuniu o plenário, era dever dela reunir o plenário. Se alguma bancada não quisesse participar, era o problema da bancada. Mas a Presidente da Assembleia da República não reuniu o plenário e simplesmente entrou na cena do boicote, tanto protagonizado pela bancada da Frelimo. E lamento, e acredito, as eleições estão convocadas para o dia 10 de outubro, nós estamos disponíveis para concorrer em outubro deste ano e do próximo. Agora, temos esse problema, que gostaríamos que a Frelimo resolvesse, que é das leis ordinárias. Portanto, compete a Frelimo criar condições para que essas leis ordinárias sejam viabilizadas, de modo a termos eleições dentro do quadro jurídico recentemente aprovado. Sheikh Said, últimas considerações mesmo. Muito obrigado. Eu só queria, talvez, recordar aqui algo muito importante, que ao longo deste processo de negociação, processo de diálogo, foram alcançados consensos. E é importante que as duas partes e o povo moçambicano também não perca de vista estes consensos que foram alcançados. Porque neste tipo de processos nós talvez temos que aprender com a natureza. A natureza, o que é que nos ensina? Ensina-nos que tudo começa pequeno e vai crescendo. A única coisa que começa grande, depois vai ficando pequeno, é a dor da morte. Então, nós temos que aprender isso com a natureza. Portanto, às vezes é bom consolidarmos os consensos que foram alcançados e o resto vai crescendo, do que, estragarmos tudo por uma coisa pequena que talvez podia ser evitada. Então, isso tudo para quê? Para o bem de todos nós, porque realmente este processo, como eu disse inicialmente, não é uma pertença nem da Renamo, nem da Frelimo, mas é de todo o povo moçambicano. Portanto, cada um de nós tem o direito de saber o que é que está a acontecer, a quantas estamos a andar. Portanto, era isto que eu queria aproveitar aqui, deixar que vamos tentar consolidar aquilo que já conseguimos, e o resto dentro da reconciliação, do espírito de reconciliação, paz. Isto tudo há de vir. Basta que haja boa vontade e seriedade nesses trabalhos. Muito obrigado a todos pela participação aqui no programa e aos telespectadores por terem nos acompanhado até este momento. Nós ficamos por aqui e na expectativa de cá voltarmos na próxima terça-feira com o próximo... Mas podemos encerrar com um abraço, portanto, nada obsta.